Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, vocês estão bem? Hoje, mais uma aula dominical do segundo trimestre, que está aqui na nossa revista. E o Verbo se fez carne. A lição 5 ela vai ter por tema a verdade que liberta. Para poder iniciar a nossa aula de hoje, irmãos, eu tenho para os irmãos aqui, alguns aqui pedidos especiais para os irmãos, tá bom? É coisa básica, tá bom? Que vocês possam ficar até o final conosco da aula, porque aqui hoje, na aula de hoje terá aqui para os irmãos algumas informações importantes, tá bom? Em toda a aula. E também comentar, tirar dúvidas nos comentários. E como de costume, se inscrever no canal, deixar aqui seu like, compartilhar o vídeo, tá bom? E comentar. Os nossos banhos, irmãos, estão todos, tá? Aqui embaixo disponíveis, aqui no nosso link, aqui embaixo da descrição. Aqui nós temos os links do grupo do Telegram e grupo do WhatsApp, irmãos, ok? Com banners com material gratuito, vídeo chamada, comentários da revista, em podcast, muita coisa boa, irmãos, ok? Então aqui embaixo do nosso vídeo tem descrição do vídeo, tá ok? Aí mais embaixo tem dois links, do Telegram e o link do WhatsApp. Amém? Vamos lá para mais uma aula hoje, em nome de Jesus. A lição 5, irmãos, vai ter por tema a verdade que liberta. E aqui nós temos aqui no nossa tela, aqui um pequeno gráfico, tá ok? Que tá assim, nós temos aqui, o tema da lição 5, a verdade que liberta. Aí aqui de cor laranja, nós temos aqui, com marronzinha mais ou menos, temos aqui, o tópico 1 da revista, que é qual? Jesus, a verdade de Jerusalém. É um tópico, tá, irmãos, com 3 subtópicos importantes, ok? Aí na cor verde temos o tópico 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, também com 3 subtópicos, tá? E na corzinha lilás temos Jesus, o tópico 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador, também com 3 subtópicos, Então a lição completa, tá, irmãos? E aqui embaixo temos o nosso textuário. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. João 8:32. Aqui para iniciar a lição de hoje, tá? O nosso textuário diz assim, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o que é esta verdade? O que é a verdade, tá? Verdade no original grego, ela tem por nome aletheia, ok? Aletheia significa algo, como não oculto, algo não escondido, uma realidade revelada. Então, quando Cristo se autoproclama como a verdade que liberta, ele diz que ele é a aletheia, Ele é a verdade. Ou seja, quem conhece Jesus e entra em contato com essa verdade, com essa realidade plena da verdade, ele passa a ter uma vivência sem máscara. Ele não vai ter mais máscara, não vai ter mais ilusões, e essa revelação da verdade, ela transforma e liberta. Então, Cristo, como a aletheia, como a verdade, aquele que tem o poder de arrancar máscaras, que tem o poder de tirar do homem a ilusão do pecado, tá ok? Então, quando eu entendo que Cristo ele é a verdade, essa realidade da verdade, plena de Jesus Cristo, ela me faz ter uma vivência sem máscaras, sem ilusões, e transformadora e libertadora, irmãos. Então, quando o crente, ele tem uma nova vida com Cristo Jesus, quando ele se converte, ele passa a ter uma vivência de liberdade, de verdade, de vida sem máscara. Então, todo novo nascimento é isso, tá? As máscaras caem. Não teremos mais máscaras, não teremos mais ilusões do pecado, porque agora a verdade, tá? A aletheia, Jesus Cristo, a verdade, ele vai nos libertar de todo tipo de máscara. Ok, irmãos? Então, tá? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis Jesus Cristo, conhecereis a aletheia no grego, e esta verdade ela vai vos libertar, né, nos dar uma realidade de vida plena, sem máscara, sem ilusão, uma revelação libertadora, irmãos. Maravilha? Vamos lá. A lição nossa, ela tem por palavra-chave, lição 5, né, liberdade. O que é a liberdade, tá? Tirar aqui do quadro aqui o meu rosto, tá bom? Vamos lá, liberdade. Primeira coisa, aqui na cor verde, liberdade. Jesus, né, a liberdade em Jesus é um chamado à submissão voluntária, ou seja, primeiro, libertação do pecado, de acordo com Romanos 6:22, e liberdade da maldição da lei, Gálatas 3, né, 13, 5:1. E terceiro, liberdade é liberdade para servir. Essa é a virada que mata o ego. Jesus nos liberta para servirmos, né? Ou seja, quanto mais livre, mais servos por amor nós somos, irmãos, tá? Então, liberdade, né? É isso aqui, primeiramente, né? E aqui na cor azul, aqui no 2, ó. No Novo Testamento, o termo grego, né, mais usado para liberdade é euletéria, tá? Quase igual, né, verdade. A de verdade, né, verdade é euleteia, tá ok? E no grego liberdade é euletreia, tá ok? Vamos lá. Ou seja, livre, não escravo, usado, né, para descrever uma condição de não ser cativo, de não estar sob o domínio ou subjução, irmãos, tá ok? Em termos teológicos, tá, essa palavra carrega o peso de alguém que foi libertado de um jugo opressor, no caso, o jugo do pecado da lei, como condenação, né, de acordo com Romanos, capítulo 6, 18, e de acordo com Gálatas também, né, Gálatas 5, versículo 1, irmãos. Então tá aqui, tá? Então, liberdade é isso aqui, né? Liberdade é um leque, tá? É livre do pecado, livre da maldição da lei, para poder servir, tá? É quando nós somos livres, mas somos escravos por amor. Então, é livre, não mais escravo do pecado. Ou seja, é uma condição de não ser cativo, de não estar sobre o domínio ou subjugação, tá? Subjugação, tá bom? Então, em termos teológicos, é isso. É um peso de alguém que foi libertado de um jugo opressor, seja o jugo do pecado e da lei como condenação, irmãos. Tá ok? Vamos lá para a nossa lição de hoje, para o nosso tópico 1. Irmãos, o tópico 1, ele tem por tema Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém, né? Subtópico 1. Subtópico 2, a verdade na festa dos tabernáculos. E o 3, vivendo na verdade. Então, o tópico 1, ele vai alcançar 3, né, subtópicos principais. Tá ok, meus irmãos? Então, a lição de hoje, né, basicamente é sobre a verdade. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. De acordo aqui com o nosso autor, né, aqui na introdução, ele diz, né, que iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, e essa verdade, tá, que oferece liberdade ao pecador. Irmãos, mais uma vez, tá, os nossos materiais vão estar aqui debaixo, tá, aqui debaixo do vídeo. Aqui temos aqui, né, dois links importantes, tá, o link do Telegram e do WhatsApp. Tem aqui, né, o vídeo, né, com descrição embaixo do vídeo. Aí temos mais embaixo, né, os links do material, tá, irmãos? O material é bom demais. Vamos lá, o tópico 1 fala assim: Jesus, né, a verdade em Jerusalém. Olha só, irmãos, eu vou aqui ler aqui da lição, só aqui, né, alguns pontos importantes, tá? Não toda lição, porque senão o tempo não dá, ok? Aqui no tópico 1 diz assim, ó: os judeus planejavam matá-lo. João 7, versículo 1. Aí diz aqui mais embaixo, ó: apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. João 7, versículos 5 e 6. Ou seja, né, Jesus Cristo aqui nos mostra que o crente ele não pode viver, né, uma influência externa. Ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário. Ele sabia que tinha oposição, mas não era porque o povo, os seus irmãos, né, não queriam que ele morresse agora, que ele iria seguir o conselho deles. Ele tinha que ir em Jerusalém.
Tá? Então, né, o crente ele não pode viver uma influência externa, jamais, né? Mas, né, nós somos guiados pela palavra de Deus. Então Jesus, né, ele tinha convicção do seu ministério, ele sabia disso, que ele ia chegar à parte que ele iria morrer, tá bom? E então, né, ao ir para Jerusalém, ele chega na festa dos tabernáculos, lá em João, né, 7, 10 a 14. E lá ele vai afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado. Então aqui Jesus se refere ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina, irmãos. Então, né, o que era essa festa de tabernáculos? Primeiramente, né, tem por significado, né, Sucote, que significa cabanas ou tabernáculos. Lá se comemorava, né, a peregrinação, né, dos israelitas no deserto. Então, quando moravam em tendas, por isso, né, cabanas, Sucote, tabernáculos, lembrando a provisão e a presença de Deus no deserto. Isso acontecia, né, nos meses de Tisri, entre setembro e entre outubro, começando no 15º dia e durava 7 dias da semana. Então, era uma festa, irmãos, que era celebrada nos tempos de Jesus, né? As multidões vinham a Jerusalém, era uma das festas de peregrinação obrigatórias e era marcada com grande alegria e rituais como aqui, ó, pega isso aqui, rituais como, ó, derramamento de água no tanque de Siloé, no altar, para simbolizar bênçãos e o Espírito Santo, e o acontecimento de grandes tochas, né, de fogo no pátio do templo e Jerusalém. Ou seja, essa festa ela tinha alguns rituais. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. Por quê? Olha só. Né? Essa festa do tabernáculos tinha por tipologia o seguinte. Né? Jesus, ele aqui vai se revelar de maneira poderosa durante a festa. Como assim? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele aqui se apresenta como a verdadeira fonte da água da vida. Né? Ou seja, no ritual, né, eles jogavam a água no tanque de Siloé para simbolizar, né, bênçãos de vida e também o Espírito Santo. Agora aqui vem Jesus Cristo e fala assim, não, eu sou a água da vida. Ou seja, ele vai conectar o ritual da água com ele. Tá ok? Também Jesus, né, afirma assim, eu sou a luz do mundo. O que é isso? Durante ou após o acendimento das tochas no templo, ele vai se revelar como a luz verdadeira, superando todos os símbolos da festa. Então, ele chega na festa dos tabernáculos, todo aquele ritual simbólico leva até Jesus Cristo, irmãos. Tá bom? Então, aqui temos aqui no texto, na aplicação desse texto, dessa festa, qual é qual? A festa dos tabernáculos apontava para a habitação de Deus com o seu povo, cumprido em Jesus. O Emanuel, né, o Deus conosco que mora em nós, e a provisão e cuidados divinos, mostrando Jesus como o pão da vida e a água da vida, e também a alegria e celebração da salvação, pois o reino de Deus chegou com Jesus Cristo. Né? Então, né, essa festa dos tabernáculos, ela vai simbolizar o próprio Jesus. Cada ritual, né, que eles lá faziam era uma tipificação de que era Jesus Cristo, irmãos. Então, ou seja, eles estavam jogando água, né, num tanque de Siloé, mas a própria água da vida estava lá, Jesus Cristo. Foram acender as tochas no templo, mas a própria luz estava lá, Jesus Cristo, o pão da vida, a luz verdadeira, irmãos. Tá? Vamos lá. Olha só aqui, ó, parte B, né, na lição, tópico 1, tá? Falar assim, parte 2. Na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Irmãos, temos que pegar o seguinte, Jesus Cristo teve um ministério, né, que teve 3 fases. 3 fases, tá? 3 fases. Que foram qual? A fase inicial, de preparação, a fase de popularidade e a fase, né, de oposição. Na sua fase inicial, né, foi onde houve o seu batismo por João Batista, aonde no deserto, né, o diabo o tentou, aonde ele escolheu os primeiros discípulos e também aonde ele ensinou, né, de maneira inicial na Judéia e na Galiléia. Ou seja, aqui no seu foco era qual? Era estabelecer a autoridade espiritual e iniciar o chamado dos discípulos durante mais ou menos um ano, né, iniciou seu ministério, né, de início.
Então aqui, né, ele foi pelo povo assediado. Na parte de ser assediado, é a parte da sua fase da popularidade, tá bom? Onde houve como evento, grandes multidões o seguiam, milagres em abundância aconteciam, expansão do ensino por cidades, né, e vilarejos na Galileia. E aqui o seu foco era qual? Era revelar o reino de Deus, chamar ao arrependimento e demonstrar o amor de Deus, né, que durou mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio nesta fase. Então a fase inicial, né, de preparação durou 1 ano mais ou menos. E a fase, né, de popularidade, que está aqui no texto, né, que a multidão, né, o seguia, era pelo povo assediado, durou mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio. E na sua fase final, a fase de oposição, que foi qual? Uma crescente oposição dos líderes religiosos, anúncio de sua morte e ressurreição aos discípulos, a sua entrada, né, em Jerusalém de maneira triunfal, a última ceia, o seu julgamento, crucificação e ressurreição. Aqui nesta fase, né, o seu foco era cumprir sua missão redentora, o sacerdócio na cruz e a vitória sobre a morte. Ou seja, durou mais ou menos 6 meses, né, a fase de oposição. Tá, mas então Jesus, né, então o nosso Cristo, né, ele foi pelo povo assediado ao chegar em Jerusalém. Ele subiu no templo porque era uma fase de popularidade. O povo queria milagre. O povo queria seguir Jesus, tá? O povo queria milagre e abundância, ok? Então muitos, né, acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não era o Messias, tá? Então aqui nesta fase de popularidade, isso aqui, meus irmãos, eu tenho por base também o nosso ministério terreno como homem, que nós somos, tá? Então todo obreiro tem a fase de preparação, a fase de iniciação, tem a sua fase, né, de popularidade, todos querem ouvir o obreiro, e tem a sua fase de oposição, né? Alguns vão levantar contra o obreiro, vão querer puxar o seu tapete, por aí vai, tá, meus irmãos? Então, tá? Vamos ver aqui, ó. Vivendo na verdade, diz aqui, tópico 1, tá? Parte 3, diz assim. Os versículos 16 a 19 refere-se à doutrina refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Ou seja, essa doutrina provinha do Pai e era para cumprir a sua vontade. Era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Ou seja, meu irmão, conhecer a verdade é conhecer a Jesus. Mas o que é a verdade? Está aqui no slide, ó. A verdade, né? A grandeza da verdade está lá em Salmos 5, do 7 ao 10. A igreja da verdade, 1 Timóteo 3,15. A palavra da verdade, né? João 17, 17. As promessas da verdade, 2 Coríntios 1,20. O caminho da verdade, tá? Apocalipse 15, 3. O castigo da verdade, moço, detalhe, tá? Pegue isso aqui, pause o vídeo, leia isso em casa com calma, tá bom? O Cristo da verdade, João 14, 6 e 7 e 8. O Deus da verdade, Salmos 31, verso 5. O Espírito da verdade, João 14, 17. E o fruto da verdade, Efésios 5, 9. O pacto da verdade, Miqueias 7, 20. Os estatutos da verdade, Salmo 9, 9. Tá, irmãos? Então aqui, né? Esta é a verdade. A verdade, ela é muito ampla. Mas aqui no texto em questão, Jesus Cristo, ele é a própria verdade, irmãos. Tá bom? E ele, como a verdade, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, conhecereis Jesus Cristo, né? E ele vos liberta do pecado, da mentira, da escravidão espiritual. Mais uma vez, verdade tem por sentido, tá bom? Sentido, revelar o que não está, revelar o que está oculto, tá bom? Ou seja, a verdade é aquilo que não está escondido, é algo real revelado. Então Jesus, como a verdade, quando entro em contato com Cristo como a verdade, né? Quando eu entro com ele em contato, as minhas máscaras vão cair, tá bom? Eu não vou ter mais uma vida de ilusão. Ele vai me transformar, vai me moldar, ele vai me libertar do pecado, porque ele é a verdade, irmãos. Então, o tópico 1, né, de hoje tratou sobre isso aqui, tá? Tratou sobre Jesus, a verdade na Galileia.
Aí falou assim no tópico 1, né, a parte A, da Galileia para Jerusalém. A parte B, a verdade na festa dos tabernáculos. E a parte C, vivendo na verdade. Agora, irmãos, né, o nosso tópico 2, ele irá tratar a respeito disso aqui. Jesus, a verdade, diante dos fariseus e dos escribas. Mais uma vez, né, deixe aqui seu comentário, deixe aqui o seu like neste vídeo, compartilhe esta aula, que aqui é bênção, é coisa boa, tá bom? E aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição do vídeo, nós temos aqui, né, todo o nosso material de maneira gratuita, meus irmãos. É bênção, é coisa do céu. Vamos para a nossa revista. A verdade no episódio da mulher adúltera. Diz aqui, ó. Enquanto ele ensinava, tá lá em João capítulo 8, enquanto ele ensinava, uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, né, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João 8, 3 ao 5. Ou seja, Jesus Cristo, ele não correspondeu, né, ao senso radical de justiça desses líderes. Mas, irmãos, quem era escribas e quem era fariseus? Olha só, os escribas, né, pertenciam a uma classe de judeus que muito perseguia Jesus em seu ministério. Tá? Eles eram oposição a Jesus no seu ministério. Isso aqui, eram considerados doutores da lei. Eles mesmos consideravam-se os sábios e entendidos em Israel. Jesus os acusou de transgredirem os mandamentos de Deus e de ensinarem doutrinas baseadas em filosofias humanas. Mateus 15, irmãos, tá? Do 1 ao 9. Pois os ensinamentos que ele transmitia ao povo, Jesus Cristo, era um ensinamento oposto ao formalismo desses falsos oradores da lei. Esses eram os escribas. Eles pegaram uma mulher em pecado, em adultério, levaram para Jesus Cristo, ele justamente com os fariseus. Quem eram os fariseus? Formavam a mais importante seita judaica, viviam separados dos outros judeus e fingiam ter maior santidade que os outros. Praticavam a observância irrestrita dos preceitos e dos rituais da lei. Olha que forte, irmãos. E das datas comemorativas. Faziam distinção de alimentos e afirmavam que a autoridade da tradição da lei oral, né? Lei oral, afirmavam que a autoridade da tradição e da lei oral era mais importante que a lei escrita, tá bom? Então João Batista os chamou de raça de víboras. Olha que forte. O apóstolo Paulo foi educado seguindo esta seita por Gamaliel. Então, tanto fariseus quanto escribas pegam esta mulher e levam até Jesus Cristo, acusando-a de contrariar a lei de Moisés. Aí o nosso mestre, com muita sabedoria, falou assim, ó, conta aqui, ó. O nosso Senhor respondeu: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Jesus Cristo, ele foi na raiz do negócio. Ele foi na base do negócio, tá? Ou seja, saiu um por um de cabeça baixa. Ninguém teve coragem de lançar a pedra contra aquela mulher. Ou seja, a verdade que é Cristo nos traz revelar a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Mais uma vez, a verdade nos confronta, fazendo as nossas máscaras cair. Está aqui no texto, ó. Ele confrontou os escribas fariseus com a verdade, e as máscaras deles caíram, irmãos. Tá? Então aqui fala assim, né, que Jesus Cristo, a verdade no episódio da mulher adúltera. E aqui na parte, fala assim aqui na parte B do tópico 1, ó, Jesus, a verdade revelada, tá? O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Ou seja, isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade que é Jesus. Olha só, né?
Jesus Cristo, como a verdade, ele usa como sentença justa. Ou seja, consideramos aqui agora a sentença de Jesus aos dois tipos de pecadores. Os acusadores, né, os fariseus e escribas, tá bom? E a mulher em adultério. Acusadores. Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Então os acusadores começaram a sair do mais velho ao mais novo. Olha a sentença. E para a mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela esperava ser condenada, mas agora em seu coração começa a nascer uma esperança de vida, de salvação e libertação. Irmãos, aqui no nosso material, vai ter aqui, né, alguns erros aqui de pontuação de letra que foi feito correndo, mas o que está aqui embaixo no link, tá tudo de novo, tudo, né, revisado e arrumado, tá, irmão? Tá certinho, tá? A sua grafia, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui no tópico 2, perdão, aqui no tópico 2, aqui na parte, fala assim aqui na parte 3, ó, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Ou seja, uns querem encontrar a verdade na filosofia, outros querem encontrar a verdade na ciência, outros querem a verdade no esoterismo, né? Mas a verdade plena está em Deus. Vamos ver aqui, ó, Colossenses 2, versículos 9 e versículo 10. O que diz aqui, tá? Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A verdade está em Deus. E nós que estamos em Deus, estamos perfeitos nele, meu irmão. Então, o mundo tem que conhecer a verdade que é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará, né? Esta verdade não é apenas genérica. Esta verdade, ela é encarnada, ela é Jesus Cristo. Esta verdade, meus irmãos, né? Ela também não se trata de um caminho qualquer, mas sim um único caminho que pode fazer eu me alcançar a Deus, né? Conhecereis, né? Perdão. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele é o único caminho que faz o homem alcançar a Deus. Ele é a verdade. Então é esta a verdade que o mundo precisa conhecer com urgência. Jesus de Nazaré, irmãos, tá bom? Então o tópico 2, tá? Abordou isso aqui. A verdade, no episódio da mulher adúltera. Jesus, a verdade revelada. A verdade que o mundo precisa conhecer. Agora o tópico 3, para encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Tem por tema: Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. O que é a verdade? Verdadeiramente livres, meus irmãos, tá bom? Fala assim, né? Parte A. A verdade que liberta. Vou botar para cá minha câmera. A verdade que liberta. A passagem de João 8 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. Ou seja, dessa maneira o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da escravidão do pecado. Então a verdade, ela se manifesta no Novo Testamento. De que maneira? A adoração verdadeira, lá em João 4:24. A alegria verdadeira, 1 Coríntios 3:6. Mãos, pausa o vídeo e lê em sua casa, tá bom? Isso aqui que é benção demais. Tá em sua Bíblia. A mensagem da verdade, Gálatas 4:16. As promessas da verdade, 2 Coríntios 1:20.
A coluna da verdade, 1 Timóteo 3,15. Inimigos da verdade, João 8,44. O caminho da verdade, ou seja, né, João 15,3. Cristo, o Cristo que é a verdade, João 14,6. O ensino da verdade, 1 Timóteo 2,7. O fruto da verdade, Efésios 2,9. Jesus, a verdade, porque Ele é a luz verdadeira, o pão verdadeiro, o verdadeiro Deus e a videira verdadeira. Então, Jesus Cristo, Ele é a verdade manifesta do Novo Testamento, tá bom? Então, Ele é a verdade que liberta. O encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Quando encontra a luz verdadeira, quando encontra o pão verdadeiro, quando encontro a verdade, o verdadeiro Deus, a videira verdadeira, eu encontro Jesus Cristo e todo o pecado vai se romper, vai cair por terra na minha vida. Vamos lá. Aqui no tópico 1, né, falar assim, parte 2. O que é a verdade? Né? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos da verdade debatidos nas obras filosóficas, na filosofia. Então, a verdade mencionada, né, em João é aquela que liberta o ser humano do pecado, aquela que manifestada e revelada na figura de Jesus. Tá bom? Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Tá? Então, a verdade que liberta, que liberta, ó, Jesus Cristo, o libertador do mundo. Né? Em Isaías, né, o profeta Isaías, ele já havia profetizado isso, né, sobre Jesus, sobre a missão, né, libertadora de Jesus. Em Lucas 4, Jesus assumiu a missão libertadora. Em Romanos 11, Paulo cita uma profecia de Isaías, né, dizendo: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Em Colossenses 1 diz assim, ó, ele nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor. Ou seja, Jesus Cristo é o libertador do mundo. Jesus Cristo, tá? Ele, como libertador dos escravos do pecado. Somente Jesus tem a autoridade para livrar o homem do pecado, porque ele venceu o pecado. De acordo com João 8,46 e Hebreus 4,15. Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Aleluia! Em Jesus Cristo, irmãos, nós temos liberdade. Né? Também leia em sua casa, em Gálatas 5,1, Romanos 6,18, Atos 10,38 e Lucas 11, do 20 ao 22. Vamos ver aqui rapidinho, aqui, ó, lá em Romanos 6, versículo de número 18. Aqui, rapidão, moça, tá aqui. Vamos ver aqui rapidinho, aqui, ó. Romanos 6, versículo 18, vai falar assim, ó. Romanos capítulo 6, fala assim aqui 18, ó. Olha só. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus Cristo, ele nos libertou da opressão pecaminosa. Lá em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 1, apóstolo Paulo escreve assim, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de um jugo de servidão. Ou seja, temos que estar firmes na libertação de Cristo Jesus. Ele nos libertou, meus irmãos. Está aqui no de hoje, ó. Tá bom? Então, a verdade, o que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade que liberta. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, né? O que é a verdade aqui, ó. Aqui no slide, ó. Mais uma vez aqui no slide, ó. A palavra de Deus é a verdade. Daniel 10, 21. A Trindade é a verdade. Né? O Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa adoração deve ser também em verdade. O fruto do Espírito Santo em nós é em verdade. Aquele que prega o Evangelho, o ministro do Evangelho, foi chamado para anunciar a verdade. Só seremos realmente libertos se conhecermos quem? A verdade. Quem é a verdade? Jesus.
Conhecereis a verdade, ela vos libertará, irmãos. Irmãos, aqui nós temos aqui texto aqui no nosso slide, né? Textos, né? Muito bom. Daniel, João 17, Deuteronômio, João 14, 1 João 5, tá? Então dê uma pausa aqui no vídeo com muita paciência, né? E veja que esta aula com paciência, com graça, tá bom? E para que cada ponto da lição, escreva numa folha à parte, tá bom? E tenha uma boa aula, tá? Para fechar hoje, né? Vamos lá, tópico 3 de novo, parte 3 assim, ó. Verdadeiramente livres. Olha só. A Escritura Sagrada revela a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado, sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente com o nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo Jesus está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Estamos na terra, estamos sujeitos a pecar, a errar, mas temos que nos esforçar a buscar a ser igual a Jesus Cristo. Lá em 1 João 2,6 fala assim, né? Aquele que diz estar nele deve andar da maneira como ele andou, tá? Em santidade, em justiça, em retidão, em verdade. Porque a verdade, né? A verdade, ela é algo que não está em oculto. A verdade não está escondida. A verdade é uma realidade revelada, que ela é quem? Jesus Cristo. Jesus, como a verdade, não é? Ele nos traz uma realidade plena, sem máscaras, sem ilusões, e essa revelação transforma o pecador e o liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará, meus irmãos. Então tá aí, tá? A lição de número 5 nos trouxe, né? Abordou hoje para nós, né, alguns temas de grande importância, de grande relevância para a nossa vida espiritual. Por quê? Olha só, trouxe 3 tópicos importantes. Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus, a verdade diante dos escribas fariseus. E Jesus, a verdade que liberta o pecador, meu irmão. Tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meus irmãos. Mais uma vez, todo esse material está aqui para você, tá? Aqui embaixo, aqui, nosso aqui disponível, no Telegram e no WhatsApp. Estão todos mostrar com uma boa revisão, tá? Ortográfica, tá ok? Você pode baixar, é gratuito e usar nas suas aulas, que vai ser bênção demais, meu irmão. De novo, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, que isso é bom para o nosso crescimento, irmãos. Tá bom?